Boa noite, meninas. O microfone de vocês está desligado. Acabamos de ligar, Yatro. Boa noite, boa tarde. Boa tarde para nós, boa noite para você. Se tiver um bom dia aí também. Não, bom dia não dá, porque 9 horas da noite é noite mesmo. É porque a gente ainda não tem nenhum aluno que está, por exemplo, acho que no Japão, coisa assim, senão seria bom dia também. Eu sou a única... Não, a Maria de Falsos também está aqui na Suíça. Tem também a Cláudia também, que também é boa. A Cláudia está na Alemanha, em Nuremberg. Cláudia Fonseca está na Alemanha. Isso. Mas é o mesmo fuso horário, o mesmo horário. Acho que a Daniela também, né, não? E Daniela? Não conheço Daniela. Acho que a Daniela também. Oi. Sim, eu estou na Irlanda e agora são 8 horas da noite. 8 horas, né? Isso aí. Boa noite. Mas ela é portuguesa, não é? Eu sou portuguesa. Ai, tão giro ouvir. Não é legal isso? Pois é, né? O que você está fazendo na Irlanda? Está perdido ou está trabalhando? Ou mora em Então, eu já vivo há 7 anos na Irlanda e estou a trabalhar numa empresa de virtualização de software, chama-se VMware. Aham. Eu trabalho na parte legal, na parte jurídica. Muito bom. Muito bom. Mas você é irmã do Alexandre Fernandes, não, né? Quem? Você é irmã do Alexandre Fernandes? Não. Não? Não. É o único picante que a gente tem aqui na Europa e ele se chama Alexandre Fernandes, mora em Lisboa. Ah, não. Não. Ok. Eu sou filha de pais imigrantes na Alemanha e sim, tenho um irmão, mas não é Alexandre. Ok. Prazer em conhecer. Igualmente. Prazer em ouvir a sua voz. Boa noite, pessoal. Ai, adoro esse sotaque. Maria. Boa noite, Maria. Tudo bom? Sim, tudo bem. Como é que você tá? Tudo bem. Fiquei um pouco estressada aí nesse negócio aí desses formulários, né? Mas tudo bem. Acho que você é reprovada aí, eu acho. Então, olha, a gente já tá elaborando a prova aí. Brincadeirinha. Bom, eu não sei para vocês aí, a gente já tá mais ou menos dentro do horário, tá? Então, tem pessoas que não entraram e tal, mas eu penso que a gente vamos respeitar todo mundo que tá aqui. Isso. A gente já pode ir começando, o pessoal vai chegando. Tá bom? Bom, então, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Estamos aqui, então, né, com a nossa aula síncrona, das aulas 7 e 8 do nosso CEPAD, curso de Projeciologia à Distância. E aí, a gente quer saber de vocês aí, primeiro, né, como que foi a semana, como é que estão aí as vivências, os experimentos. Hoje a gente tem aí a revelação, né, do nosso... dos nossos testes, né, professora Alessandra? Andressa. Olha, Alessandra, eu tô investigando essa questão aí, que é normal, tá? Tá tranquilo. A gente troca, Andressa por Alessandra. Tá tranquilo que faz parte da autopesquisa, né? Não, é isso, pessoal. Boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. E vamos lá, o que vocês tiveram aí essa semana de experimentos? E aí a gente está, assim, ansiosos para ouvir a experiência de vocês, como é que foi? Quem quer começar contando? Tchanã, um de cada vez, calma aí. É a Daniela, posso falar? Sim, pode falar. Então, posso dizer que eu não tive nenhuma projeção, daí eu não ter
preenchido o formulário. Eu tive sim há 3 semanas atrás, foi antes de eu começar o curso, 3, 4 semanas atrás, eu tinha feito uma movimentação de energia com um amigo. E normalmente eu tenho muito medo do escuro, tenho medo de barulhos. Eu estava de barriga para baixo na minha cama e comecei a sentir um peso. É esse peso que eu não gosto, é um peso que me sobe das pernas para cima. E eu nesse dia, pela primeira vez, não tive medo. Eu disse para mim mesma, vá, já que estás acordada, tenta sair do corpo. E eu saí. Eu consegui sair de barriga para baixo, virei-me automaticamente, estou com o corpo virado para trás. E eu só penso em dizer, abre os olhos, e eu não consegui abrir os olhos. A última coisa que eu me lembro é atravessar a porta do meu quarto, descer as escadas e não mando mais nada. Mas foi a primeira e a última sensação que eu me lembro de há muitos anos atrás. Normalmente o meu braço sai, eu tento ligar a luz, o candeeiro, e não consigo. Então eu sei que supostamente saí do corpo, mas eu não consigo sair totalmente. Portanto, as minhas experiências são muito recentes. É portuguesa hoje. Sherry, só desliga o teu microfone, faz favor. Eu já tinha... Tá bom. Tá, pode continuar, Daniela. Não, é só isso. Eu sou muito leiga. Eu queria mesmo participar neste curso só para saber quais são as vossas experiências. Talvez conhecer um bocadinho mais sobre projeção, porque em Portugal existe um grande preconceito. Por aquilo que eu sei, eu tenho sido do corpo desde muito jovem. Eu tive uma projeção em que eu consigo... eu estava a voar, eu estava em direção à minha casa, eu entro pelo telhado, consigo ver o meu corpo deitadinho na cama, adorei a sensação e lembro de sentar-me no meu corpo e deitar-me. Acordei, a sensação foi ótima, mas essa foi, digamos, a projeção mais lúcida que eu tive até hoje. Essa que você está contando agora, que você viveu agora, né? Sim. E pelo que eu entendi, você estava do que a gente chama de bruços, com a barriga para baixo, é isso? Exato, sim. Tá. Você sabe, Daniela, que tem, inclusive, uma técnica que chama técnica de rolamento do psicossoma, que a gente utiliza essa posição mesmo, tá? Quando a gente fala assim, o decúbito dorsal, ele é a postura que favorece mais, por uma questão mais de condicionamento intrafísico mesmo, mas a rigor, você pode estar em qualquer posição e às vezes uma posição diferente é aquela que vai te dar mais tranquilidade, que você vai estar com o corpo mais relaxado às vezes, para você sair, né? Então, por exemplo, para a pessoa que dorme de bruço e ela se sente bem, não tem nenhum problema. Acho que é bacana e é importante testar. Tanto é que essa técnica do rolamento do psicossoma, ela prevê que você saia com ele rodopiando, tá? E ela, assim, eu tenho uma colega que usava essa técnica e saía com muita facilidade. Eu não sei se foi esse o seu caso. Foi muito fácil. Eu só pensei e saí. Você costuma dormir nessa posição? Eu durmo, sim, de barriga para baixo, de bruços ou então de lado. Tá, ok. O que é importante, tá? Você saber, a gente tem várias técnicas que são instituídas, as quais a gente já tem comprovação pelos experimentadores, né? O professor Valdo propôs a maioria delas, que elas conduzem, né, a um resultado mais satisfatório, né? O que é uma técnica? É uma forma comprovada de você, teoricamente, chegar a um resultado, tá? Mas, assim, não tem nada estabelecido nesse sentido. Pelo contrário, é importante que a gente experimente. Eu posso contar a minha experiência, tá, Daniela? Eu dormia de bruços. E eu tinha dificuldade de me projetar com lucidez. Aí eu lembro que nas minhas tentativas, quando eu fiz o curso, comecei a trabalhar com projeção,
Eu lembro que as minhas experiências, as minhas vivências de me ver saindo do corpo, como aconteceu com você agora, elas só aconteciam quando eu estava em decúbito dorsal. Eu lembro perfeitamente um fator que foi decisivo para mim, foi que eu estava em decúbito dorsal fazendo treino antes de dormir, porque daí eu comecei a me condicionar a dormir de uma outra posição, e eu estava naquela posição, sempre ficava um pouco até que eu aguentava, depois eu virava, né? E eu tava assim, e eu vi uma consciência me puxando pelo pé, tipo assim, sabe quando a gente pega o lençol tá na cama, e você pega e faz assim, ó, shh. Eu vi uma consciência fazendo isso comigo, parece a impressão que ela tava querendo soltar o meu psicossoma. E quando eu via de bom, se tem alguém querendo soltar, eu quero sair. Daí eu saí e eu me posicionei de pé no pé da minha cama, tá? E aí tive o experimento. Então, isso para mim foi muito marcante. Então, eu percebi que, de fato, aquela posição, ela me predispunha a sair do corpo. E aí eu fiz o esforço. Hoje eu não durmo mais de bruço, né? Eu durmo de lado ou então em decúbito dorsal. E para mim, eu percebi que, de fato, eu comecei a ter mais proveito, tá? Mas tudo é uma questão da gente se adaptar. Não sei se a Andressa quer falar alguma coisinha. Eu tô lembrando aqui de uma coisa, professora Rosane, é que eu lembro uma vez eu assisti um seminário de pesquisa de um cara lá no Rio, e ele aplicou a técnica, assim, o cara era muito determinado, então ele aplicou uma técnica 6 meses, e dormindo nessa posição de decúbito dorsal, e nada. Aí ele meio que se cansou da situação e virou de lado. Descansou. Quando ele virou de lado, aí ele saiu do corpo. Aí ele teve a projeção consciente. E aí ele começou a aplicar a técnica utilizando essa questão de dormir em posição lateral. E ele viu que para ele, por isso que é importante assim, você se conhecer, né? Você conhecer a melhor forma para você, para sua fisiologia. E ele viu que para ele essa técnica era muito boa. Então aí ele passou a aplicar. E ele até escreveu um artigo e apresentou lá no seminário de pesquisa. Em vez da posição do decúbito dorsal, ele aplicando a posição lateral. Mas é possível sair por qualquer posição, né? O que a gente percebe aí, Daniela, na posição principalmente dessa parte de você dormir para baixo, e esse condicionamento pode atrapalhar um pouco, pelo fato de que a tendência da gente nossa movimentação é aqui para frente, certo? Então, se eu estiver dormindo para baixo, pode ser que seja um impeditivo, inconsciente, pensar que se eu sair eu vou passar embaixo da cama ou alguma coisa nesse sentido, entende? Mas, se isso não tiver feito sobre você, não tem problema. Ok, obrigada. Só mais uma questão, se não se importar. Eu tenho aquela sensação que caio. Parece que eu estou a cair e acordo até assustada, mas ultimamente tem sido muito forte. Isso tem a ver com algum tipo de projeção? Eu saio, assusto-me de alguma forma e regresso muito depressa ao corpo? Isso quando você está nessa posição também? Barriga para baixo? Qualquer posição. Qualquer posição. Obrigada. Esse susto que a gente tem, ele tem relação com a descoincidência. Então, quando a gente começa a dormir e relaxar, é natural, normal e até, vamos dizer assim, meio que fisiológico e parafisiológico que a gente vai descolando, vai descoincidindo os veículos, tá? Então, por isso que a gente fala, às vezes a pessoa ela não sai do corpo efetivamente para ter uma vivência, uma experiência, mas ela fica semi-descoincidida ou descoincidida em cima do corpo. Mais uma forma de beliche que a gente fala. Isso é normal e natural. Quando a gente começa a dormir e relaxar, o psicossoma começa a soltar. E aí, por um motivo ou outro, às vezes que acontece, ou um susto, a gente volta e recoincide rapidinho. E aí dá aquele choque, aquele susto. Tá? Então, isso é normal. Agora sim, você fala assim, tá acontecendo mais. É bem provável, tá? A gente está trabalhando com informação, é bem provável, assim, que talvez você tenha uma condição fisiológica ou parafisiológica mais predisposta
e também você tem uma condição mental mais predisposta, onde você trabalha em formação, onde a energia da projeção está mais gravitante e você possa talvez estar se dando conta com mais frequência que isso acontece, né, Andressa? Porque essa semana, principalmente, vocês tiveram uma atenção maior a esse período antes de dormir, após acordar, né? Então a gente dedicou mais atenção para isso. Então é natural que a gente comece a observar coisas que antes passariam batidas ou até que elas tenham se amplificado realmente. E aí, Daniela, eu ia te perguntar se você, nessa semana, você falou assim, eu não tive nenhuma projeção essa semana. Tudo bem, mas será que você observou algumas características da interiorização, da fase de interiorização ou da fase de exteriorização, daquela fase que eu tô quase saindo, eu senti algum tipo de balonamento, senti alguma sinalética, algum tipo de ruído, zumbido, isso tudo pode ser característico, indicando uma predisposição ali para vivenciar o fenômeno da projeção consciente. Mas pode ser que também, não é que você não tenha tido, você não tenha conseguido rememorar. Então, para a gente ficar atento, e também a fase da interiorização, essa sensação própria de voltar mais súbito, de parecer que isso é bem característico da fase de interiorização. Então, se você não lembrou de alguma vivência nesse período extrafísico, você teve alguma vivência antes, nessa fase de hipnagogia, hipnopompia? É só mais o zumbido que o osso. Desculpa, Daniela. Nós não entendemos. Peço desculpa, a minha internet não está boa. Eu estava a dizer que eu tenho zumbido, eu ouço um zumbido. Uhum. Quando você vai deitar e tem um zumbido. Interessante. Isso já é uma observação interessante de se anotar e começar a observar se ela se repete. E daí, se você começa a lembrar de alguma coisa, hoje eu tive, por exemplo, vamos supor que essa noite eu tive um sonho meio diferentoso, não sei se é sonho ou se é projeção, alguma coisa que ainda está na dúvida. Você começa a observar se teve alguma correlação. Quando eu tenho zumbido, eu tive algum sonho mais diferente. Não sei, aí você vai ter que observar. Tomar medicação para dormir pode influenciar? Eu durmo muito mal, eu preciso mesmo de tomar medicação e às vezes nem isso ajuda. Pode influenciar? Você toma medicação para dormir? Sim. Influencia. Influencia sim, tá, Daniela? Provavelmente você tem todo a tua fisiologia alterada em função da medicação. Então aí vai depender muito, por exemplo, da medicação, que medicação você está tomando, com que frequência, qual é a dosagem, enfim. Tá? Então, isso aí, lógico, vai ter uma influência, não quer dizer que vá necessariamente impedir, tá? Mas a rigor ele vai ter alguma influência. Não seria hoje te dizer que não, tá? Mas tem sim. Tá, obrigada. Nada. Ok, quem mais? Mais, gente, quem mais? E aí, e o conteúdo dessa semana, como é que foi? Então, eu estava observando quantos alunos somos no total. 20, né? Oi? Nós somos 20 alunos? Não. Nós somos 15 alunos. Pois é, até ainda agora entrou mais um. Eu estou vendo ali que só tem 10, está todo mundo fugindo da raia. Pois é. Eu, por exemplo, né? Deixa então eu falar logo, porque eu preciso falar dele. Sou. Então, essa semana foi bem interessante. Eu não consegui escrever todas as fichas de todos os dias, mas eu passei 5 fichas para vocês aí. Ok. Eu tive eu fiz umas descobertas muito importantes. Longe de mim chegar até aí para saber qual é o número que é o objeto, né? Não tá longe, não. Pode parar. Só no intrafísico que tá longe. Não, mas assim,
projeção lúcida, não sei não, mas assim, acho que eu tô longe. Porque assim, eu tenho rememorações, né? E quando eu saio do corpo, eu saio inconsciente. É como se eu estivesse dormindo. Então, assim, teve uns dias que, gente, olha, mas dormi geral, assim, depois não acordava. Mas teve uma noite que eu fiz o exercício, aí eu marquei no relógio, não coloquei despertador para nada, eu não tive nenhum insight assim significativo, mas eu senti que é como se o meu corpo, né? Como se o energossoma tivesse ficado aqui o tempo todo, sabe? Assim, no alto. E eu sentia, né? Aí teve uma outra experiência também que eu achei muito legal, que foi, acho que a última, deixa eu ver aqui. Exatamente, foi a última, dia 3, de ontem. E assim, eu senti assim, uma energia. De vez em quando eu tenho assim, sinto uns ataques, assim, sabe? Umas coisas assim. E aí eu tenho que trabalhar muita energia, porque não quero entrar no autoassédio, né? Então eu já estou tendo essa percepção que o assédio está chegando e que eu preciso fazer alguma coisa para ficar imune. Isso aconteceu ontem. E aí, menina, mas olha aqui, eu fiquei aqui, não disse, tem que fazer alguma... Não vou permitir dessa vez, ninguém me pega. Aí, deitei na cama e comecei a fazer, porque essa técnica da respiração, do renascimento, para mim, é muito eficiente. Foi com ela que eu consegui sentir o EV pela primeira vez, assim, intensivamente. Aquela coisa do corpo todo tá em vibração, que eu não tinha, assim... Quer dizer... Até que eu sentia quando eu fazia essa terapia do renascimento. Aí eu comecei a trabalhar as energias, assim, mas a voliciolina, gente, estava toda aqui, né? Botei vilosanina na coisa. E aí eu tive umas percepções muito interessantes, que assim, eu comecei a sentir o pé esquerdo. Eu não saí nunca da lucidez. Eu fiquei durante essa 1h30, quase 2 horas, assim, completamente lúcida de tudo que estava acontecendo. Isso, para mim, não tem preço. Acho que foi até uma das poucas vezes que isso me aconteceu. E aí, assim, eu comecei a sentir primeiro o pé esquerdo, depois a perna. Aí, daqui a pouco, eu senti o tronco, lado esquerdo, o braço. E aí já estava tudo em estado vibracional, mas só o lado esquerdo. Parecia que tinha, assim, um corpo dividido em dois. Um que estava em estado vibracional e o outro não, entende? Eu achei isso muito interessante. Aí depois é que eu fui começando a sentir o estado vibracional do lado direito. Mas eu estava assim, acho que até por causa dessa ameaça do assédio, né, é que eu tive assim uma força e uma voliciolina muito arraigada, assim, muito intensa. E eu comecei a sentir depois, que eu nunca tinha sentido antes também, o umbilical chakra, sabe? É como se eu não sei te explicar muito bem, mas assim, é como se tivesse assim uma contração ou uma pressão no umbilical chakra. E aí o que eu fiz? Comecei a fazer o exercício respiratório direcionado para esse chakra. E logo depois o esplênico se acoplou a esse movimento. E eu fiquei ali até desbloquear, sair tudo. E depois eu comecei a sentir a energia no cardio chakra, logo embaixo do seio, né? Aí eu comecei a sentir a mesma pressão. Eu digo, o quê? Vamos lá, para trabalhar, vamos trabalhar. E eu fui terminar na cabeça. E aí eu fiquei... Mas assim, como eu estava extremamente lúcida, eu comecei a trabalhar com a cabeça, o descolamento, e tentando, assim, sentir que o energossoma se desconectasse, se descolasse, né, da cabeça, porque uma coisa que eu tinha, assim, um certo receio é de ficar presa pela cabeça, sabe aquela coisa que você sai o corpo todo, aí a cabeça, o energossoma fica com na cabeça. A posição de Trendelenburgo. Isso.
Aí, quer dizer, essa coisa, acho que eu não gostaria de ter uma experiência dessa, né? Aí eu mandei ver na cabeça, né? Gente, aí eu descobri também que essa coisa que a Daniela estava falando antes, esse zumbido, são os sonhos intracranianos, né? Aham, sal. Exatamente. Aí eu comecei a sentir de uma forma mais intensa, mais alto, porque eu já sentia isso sempre. Mas Aham. eu não, sei lá, acho que a gente não dá muita importância para esses pequenos detalhes, né? Porque é tanta coisa, tanta informação. E aí eu senti realmente essa coisa dos sonhos intracranianos. Gente, vocês não vão acreditar, mas eu vou falar. Eu consegui, assim, como se eu não estivesse respirando. Uhum. Olha só que legal! É um passo, né? Mais um passinho, né? E aí eu não sentia a respiração. E aí eu ficava pensando, eu não tô acreditando que eu tô fora mesmo do corpo, né? Porque se eu não tô sentindo a respiração e você não respira, quando você tem nervossoma, e aí foi nessa hora que a Yatra acabou o experimento. Ela pensou na respiração, ela não tinha que pensar, entendeu? Eu já ia dizer, Yatra, que você estava muito bem como experimentadora se você pensou isso tudo dentro do processo emocional que nos é natural, e aí você pensa, tô sem respirar, e você tinha se mantido fora do corpo. Eu ia dizer, olha, tá podendo a Yatra. Mas é assim mesmo. Essa sensação, ela é bacana, ela é muito interessante, mas a rigor, assim, como ela afeta muito ainda o nosso processo emocional e de condicionamento, né? É muito natural que quando a gente pensa na respiração, a gente recoincida. Tá? Depois, com o tempo, conforme a gente vai ganhando traquejo no processo de lucidez, traquejo no processo emocional, tudo bem, gente, isso vai se tornar tranquilo. Mas esses primeiros experimentos, quando a gente se dá conta dentro da respiração, o bom é não nem pensar nisso. Né? Inicialmente, a gente poder sair, fazer outros experimentos, ter outras percepções, e assim, o que a gente percebe, tá, Yatra, pelo seu relato. Eu achei bacana, a gente tem que ficar feliz mesmo. A projeção, ela tem uma coisa que ela como é que a gente pode dizer, quando você tem duas condições contrárias na mesma situação, tem um termo... Paradoxal. Isso. Paradoxal. Ela é paradoxal. Por quê? O fato de você se entregar um pouquinho mais para o processo emocional, a rigor, quando você se solta um pouco mais, facilita, por um lado. Por outro lado, ele dificulta muito. Dificulta a lucidez, dificulta a condução, dificulta a interação, uma série de outras coisas. Então, assim, a rigor, a postura melhor é a gente manter uma certa tranquilidade, né? E mantendo e tal, tranquilidade que às vezes ela é um pouquinho mais característica de quem leva a coisa mais soltinha, mas ao mesmo tempo a gente segurar um pouco esse processo, frear um pouco, que isso vai te ajudar. Então você fala assim, tá muito longe de ter uma projeção, um experimento mais maduro, com mais lucidez, que você consiga controlar melhor. Não tá, Yatra. Não tá pelo que você está colocando ali. O que é importante agora é você começar a observar o seu processo emocional fora do corpo e dentro do corpo também, porque está tudo interligado. Então, a minha condução aqui do intrafísico, ela vai me dar uma noção de como é que eu vou me comportar fora. E aí você falou que nesse experimento também você sentiu muito o umbilico, né? O umbilico chakra. Tá? E é um chakra que ele tem toda a relação com o processo mais instintivo, mais bicho, mais animal. Entende que é onde a gente tem que trabalhar. É bacana, tipo, se você sentir, né? A gente não ficar se contendo, se mascarando, mas ao mesmo tempo isso vai mostrando aonde que a gente precisa trabalhar, entende? Mas assim, as situações que você está trazendo aí são positivas,
no sentido de você estar se liberando para poder sentir isso, para poder vivenciar. Agora, talvez o ajuste maior não esteja nem na vivência em si, mas dentro do processo emocional que a gente fala. Não sei se a Andressa queria complementar. Não, acho que é isso mesmo. São experiências riquíssimas, Yatra. Eu acho que essa experiência, o próprio professor Valdo, ele coloca que essa experiência de você sentir que você não respira, que a consciência não precisa respirar, quem precisa é o soma, né? É uma conquista sua que ninguém vai te tirar mais. Assim, é isso aqui na prática, ó, o princípio da descrença na prática. E que você teve uma experiência riquíssima sua. E aí você já tem... É lógico que é muito mais difícil. Tem aquela questão da esfera extrafísica de energia, do raio de atuação, que mais próximo ao corpo, que era que provavelmente você devia estar, é mais difícil você manter a lucidez e qualquer coisinha. Pensou no corpo, você vai voltar rapidinho. Pensou em respiração, já voltou. Então, é treino mesmo essas questões aí de trabalhar a parte emocional, da gente não ficar tão eufórica às vezes, né? De ver a situação. Poxa, tô fora do corpo, já volta. Não, eu achei interessante, assim, porque eu consegui ficar um bom tempo. Assim, eu sentia que eu não estava respirando e eu consegui ficar um bom tempo. Só que, para mim, era inacreditável, né? Aí eu tive que pensar, né? Que será que eu não estou respirando mesmo? Aí foi nessa hora que eu despertei. E depois eu tive uma outra projeção. Ela foi muito, 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 muito lúcida, porque é coisa de umas 2 semanas, uns 10 dias, umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu tive conversando com o meu sobrinho, né, que eu gosto muito dele, e assim, a gente aqui quase que a gente não se fala, sabe? As famílias são todas assim, muito distantes, ninguém fala com ninguém. E assim, conversei muito com ele. Nessa noite que eu conversei muito com ele, ele se projeta tranquilamente, ele vai para onde ele quer, não sei o quê. E eu vim descobrir isso naquele dia, sabe? Mas assim, de conscienciologia ele ainda não está muito... Mas ele se projeta muito, ele fala com extraterrestre, ele conta umas experiências assim, bem interessantes, muito interessante mesmo. E assim, eu fiquei super feliz de saber, porque eu não sabia que ele se projetava, né? Tanto que eu estou agora tentando me aproximar um pouco mais dele, até para a gente começar a conversar um pouco mais sobre esse assunto. Porque a projeção lúcida é uma coisa preciosa para nós aqui nessa dimensão e nesse estado evolutivo, né? E aí, nessa noite que eu conversei com ele, durante o dia, de noite, eu tive uma projeção. A minha mãe tem 6 anos agora de dessomada. E aí a minha mãe chegou, tava eu e ele, assim, a minha mãe chegou toda feliz, conversando com nós dois. Aí ela sabia, assim, que ela tava... Aí isso que eu não entendi muito bem, porque ela tava para dessomar. Então ela sabia que ela não tinha muito mais tempo e ela deu uma mensagem assim, enquanto nós estávamos os 3, assim, ela falando para ele assim, meu filho, como é que ela falou? Não sei o que do amor, só o amor repara alguma coisa, não me lembro bem, mas ela falou que dou uma mensagem para ele, que é para ele pegar as coisas assim pelo lado do amor, né? E assim, quando é um sonho, pode ser, é um sonho lúcido, eu acho que eu tive, mas assim, eu estava num lugar maravilhoso, sabe? Eu estou sempre, quando eu tenho projeção, eu estou dentro de uma comunidade. Ou eu estou dentro de uma mansão, onde moram várias pessoas, ou eu estou assim numa floresta, num lugar de camping, sabe, da natureza, mas também é uma comunidade, então várias pessoas, às vezes eu reconheço pessoas do nosso grupo e às vezes não. Mas essa tinha muito tempo que eu não falava, porque eu não via minha mãe assim, em projeção, em sonho, nada. Isso também, é isso que eu quero o feedback de vocês. Isso foi uma projeção ou isso foi um sonho lúcido? Como é que eu explico isso? Porque é aquela fase, aquelas projeções que eu tenho que eu não vejo se eu decolo, se eu acoplo, não vejo nada. Eu durmo bem, e aí eu tenho a projeção, depois eu acordo bem, aí eu lembro, entendeu? Assim, Yatra, meu maior número de experimento também é assim. Então, aquela experiência que eu tenho de acompanhar a saída, por exemplo, o retorno, para mim também é raro.
raríssimo. Mas a saída, até eu tenho algumas experiências, né? De me perceber, me ajudando, né? O extrafísico me ajudando a sair, algumas situações que eu percebia de balonamento, né? Lembra dos sinais de balão, de eu perceber o meu psicossoma inflando, balonando e depois sair. Então, eu até tenho. Agora, por exemplo, de retorno, eu tenho experiência que nem você. Pensei e já me percebi no corpo mesmo, retornando. Tem algumas situações assim, mas não são muitas. Mas a maioria ainda das minhas experiências, elas são, eu me dou conta que eu estou projetado fora do corpo, já vivendo a situação, ou muitas vezes eu me dou conta que é uma projeção quando eu acordo e me também. Tá? Então, assim, a gente está todo mundo buscando, né, fazendo o seu esforço dentro do seu time aí. Não desconsidera, tá? Por quê? Até mesmo o projetor mais experiente, ele tem, inclusive, projeções mescladas, sonhos, às vezes misturas. Então, assim, às vezes a gente não consegue, assim, ainda não estamos na nossa fase, né, não, pelo menos a maioria, de ter aquele nível de projeção contínuo, né? Tem uma escala onde a gente vai subindo, que o ideal é que a gente fosse deitar e a gente conseguisse manter a lucidez o tempo todo. O corpo descansou, dormiu, você saiu, né? Viveu as experiências, voltou, ou saiu, voltou, sei lá quantas vezes, mas não perdesse nunca essa lucidez. Mas esse estágio ainda, ele é de poucos, se a gente for ver dentro do nosso convívio, do nosso nível. A maioria de nós ainda tem muitas experiências misturadas. E é por isso que a gente precisa valorizar aquelas que a gente entende que sejam mais importantes, que tenham mais lucidez, que tenham mais coerência. Então não dá para dizer para você se é ou não é projeção. Você que vai ter que ver dentro da informação que a gente consegue te passar, de lucidez, então a gente tem o conteúdo lá, se você tiver dúvida, sempre você faz o seguinte, você escreve o seu relato da sua projeção e começa a ver sobre perspectiva, possibilidade, o que ela tem de elementos de coerência e que faz você pensar que ela possa ser uma projeção, tá? Porque aí você vai construindo a sua referência, entende, Yatra? E aí isso também vai te ajudando a consolidar isso, essa diferença, e depois com o tempo vai ficar muito claro. Hoje para mim é muito claro, mas eu também tenho experiências misturadas e tenho uma noção clara às vezes de quando eu tenho sonhos, né? E essa coisa de ver familiar é bacana, é isso mesmo. Eu tenho irmãos dessomados, tenho mãe dessomada, tenho pai. Eu já conversei com meu pai no extrafísico dessomado, meus irmãos, eu menos, mas minhas irmãs já tem essas experiências, e somos todos consciências, né? E isso é bacana. Eu acho que isso é bacana para a gente poder também desmistificando um pouco essa questão da dessoma, de ter corpo, não ter corpo, entendeu? E na medida do possível também ajudando as consciências que são do nosso grupo Karma nesse momento, até a compreender melhor, porque, por exemplo, a minha família, eu tenho irmãs e tal, e a gente entende essa parte do processo da multidimensionalidade, mas meu pai que dessomou, meus irmãos que dessomaram, eles não aceitavam, né? Eram extremamente religiosos. Então, por exemplo, se eu puder no extrafísico conversar e ajudar da forma que eu mais lúcida que eu consegui, dentro da lucidez e do abertismo que eu encontrar na lucidez deles, é ótimo. É a melhor forma, a forma mais carinhosa e mais grata que a gente pode fazer para poder ajudar essas pessoas que são nossa família. É bem por aí, mas assim, eu falei dessa projeção agora, porque assim, tem um tempinho que eu não falava com a minha mãe, ela de repente sumiu, me largou aqui, não conversou mais comigo, mas eu já bati muito papo com ela. Você conversava muito com ela? No extrafísico, na projeção, já me contava umas coisas que ela não pôde me contar aqui enquanto estava viva. Mó barato, assim. Muito legal, não tem essa coisa não. Eu desde pequena, assim, que eu não tenho essa coisa de... E por um outro lado, viu, Yatra, também tem isso. Às vezes você teve aquele contato e às vezes é importante também a gente liberar, né? Talvez a sua mãe estava precisando, tá na hora dela seguir o caminho dela, entendeu? Ela viveu outras experiências. Não, ela tá trabalhando. Ela trabalha pra caramba no astral. Conheço a história toda, tranquila. Tá? Trabalha muito. É isso, Yatra? É isso. Valeu. Então, bom, obrigada aí pela sua contribuição.
E aí, pessoal, quem mais aí teve alguma experiência essa semana? Alguém chegou aqui na salinha? Alguém descobriu? Quem que acha que viu alguma coisa? A gente tem um conteúdo também, pessoal, importante. Vocês estão lendo o conteúdo? Ó, tem umas cabecinhas, que mexeram, tem outras cabecinhas que não mexeram. Gente, importante, porque assim, a prática, o experimento ele é fundamental. Mas a teoria, ela tá aí para ajudar a gente a melhorar o experimento. Então, às vezes, o experimento pelo experimento, demora até para você perceber certas nuances. Com a teoria, gente, melhora muito, aumenta muito as possibilidades da gente ter eventos mais proveitosos de projeção, tá? Experiências projetivas que sejam mais compensadoras, tá? Então, não deixem de acessar o conteúdo, de ler quantas vezes você achar que for necessário, e a gente está aqui para responder dúvida, tá? Até em relação a isso. Até que a questão da teoria, o próprio ato de ler a teoria sobre esse assunto é uma técnica de projeção consciente, é a técnica da saturação mental. Então você vai lendo, vai se saturando o seu holopensene com projeção, já te predispõe a ter mais projeção. Então, assim, não existe uma coisa indissociada, né? Uma coisa isso aí. Vai puxando a outra. Ok? Quem mais? Então, Rosane. Oi, Maria. Então, eu tô lembrando aqui, olha, eu nem escrevi assim, eu tô um pouco decepcionada, porque eu tenho mais 70 projeção desde 4 anos, né? Então, bom, não vou falar delas não, mas eu vou falar uma que foi muito importante essa semana. Eu também sou assim, eu não vejo a saída. Bom, eu já tive também com saídas, atravessando portas, isso eu já tenho, bem lúcido eu já tive. O que eu queria ter mais uma delas, sabe? Só que ultimamente, eu já estou lá, sabe? E eu não vejo a saída e nem a chegada, sabe? E aí eu fico um pouco quase frustrada, né, por causa disso. E essa semana eu tive, assim, a projeção que eu estava num lugar fechado, e eu vi um rapaz, e esse rapaz, no meu sentimento, era como se fosse o meu filho que dessomou. Mas só que não era ele, não, porque não tinha nada a ver com a fisionomia dele. E ele estava triste porque o Natel dele, como fala, o celular dele estava quebrado, né? Ele estava um pouco triste. E depois, no outro dia, bom, depois não lembro mais nada, e depois no outro dia eu fui um funeral. Como chama um funeral? É um funeral, né? Sim, funeral. Velório? Velório? Sim. Então, lá eu tinha um rapaz que estava na TENEPS já há muito tempo, mas eu só tinha o nome dele, não, o endereço, tinha essa informação que a mãe dele me deu. E depois eu encontrei esse rapaz lá. E esse rapaz, eu falei para ele, posso falar com você? Aí eu fui conversar com ele. Aí quando eu olhei o Natel do rapaz, ele estava triste porque o celular dele estava quebrado, sabe? E lá eu conversando com o rapaz pude fazer algum esclarecimento. Para mim foi muito precioso que eu pude esclarecer alguma coisa, porque esse rapaz estava com depressão, porque tinha, assim, por a dessoma do irmão dele. Então, aí eu não sei se tem alguma coisa a ver, assim. Bom, ficou um pouco misturado, né? Mas aí eu pensei, na projeção, o rapaz estava triste porque por causa do celular que estava quebrado. Depois, outro dia, eu vi um rapaz triste porque estava com o celular quebrado na mão, esse rapaz que eu tinha ele na TENEPS. Então, ficou um pouco assim, meio misturado. Mas para mim foi precioso que eu pude fazer o esclarecimento, assim, que da dessoma, que ninguém perde ninguém, tudo isso. Para mim foi muito precioso.
Tá, eu não sei se a Andressa entendeu, eu queria só entender, ver se eu entendi direitinho o que você colocou. Você teve uma vivência que você entende que possa ser uma projeção, com uma consciência que estava triste por conta de um celular, e depois você encontrou uma situação semelhante, no intrafísico, foi isso? A questão do funeral foi no intrafísico. Foi aqui mesmo, sim. No intrafísico foi. E foi primeiro no extrafísico e depois no intrafísico? Sim. Ah, tá. E você se deu conta que estava projetada nessa vivência aí com esse rapaz? Sim, sim. Você se deu conta e o que você disse para ele? Você falou que você fez esclarecimento. Esclareceu em relação a quê? Não. O esclarecimento eu fiz no intrafísico para o rapaz. Mas lá para o rapaz eu não lembro o que eu falei. Ah, entendi. Bom, eu não sei, Maria. Eu acho que pode ser uma situação que tem uma situação, que tenha algo a ver. Pode ser que seja uma sincronicidade, uma coincidência, enfim, de você ter vivido essa experiência. O que é importante você se dar conta de que você consegue, fora do corpo, ter a lucidez e fazer a leitura de pessoas e de ambientes com detalhes que você está trazendo aí. Entende? Então, você percebeu situações... como é que você percebeu que ele estava triste em relação ao celular? Não entendi. Como é que você percebeu? Alguém falou para você alguma coisa? Por que ele estava triste por conta do celular? Ele estava com o celular na mão, alguma coisa assim? O extrafísico? Isso. Não, ele falou. Ele falou. Então, você vê que você já tem um nível de comunicação muito bom com o Consciex, tá? E isso é um bom sinal, tá? Então, se apega a esses detalhes, a essas situações. Você estava lúcida, você percebeu, ele conversou com você, você se aproximou e tem toda uma lógica e uma coerência. Então, são essas situações que a gente tem que ir se olhando e observando para poder ampliar o experimento, a vivência, para você ampliar a leitura que você faz em relação àquela consciência, porque provavelmente talvez ela tivesse chateada há bastante tempo ali, ou em que circunstância que ela foi, que circunstância que ela dessomou, se tinha ou não relação com o celular, enfim, uma série de coisas, entendeu? Então essas coisinhas assim é que a gente vai observando e olhando para poder numa próxima você melhorar, ampliar, fazer uma leitura, fazer uma abordagem talvez mais assertiva em relação à consciência. Tá? Eu vejo que isso é uma das coisas mais importantes em relação a isso que você está trazendo. O que a Andressa? Eu estava aqui lembrando que assim, eu tenho um padrão assim, que a Maria estava comentando. Quando eu tenho algumas projeções que eu rememoro desse jeito, eu fico mesmo que nem isso que você falou, eu fico de butuca ligada para ver o que vai acontecer naquele dia. E já teve várias situações, às vezes eu não estava nem com tanta lucidez, mas alguma coisa me chamou muita atenção na rememoração, que é como se fosse uma sinalética minha de eu prestar atenção naquele dia, o que ia acontecer. E aí, se eu encontrasse, por exemplo, uma pessoa mesmo parecida, com uma situação parecida, semelhante, eu já ia ficar. Ou que eu tivesse que fazer uma assistência mesmo para aquela pessoa, ou que era uma coisa assim, que tipo, para mim significa, aí cada um tem que ver o seu caso, mas nas sinaléticas que eu já mapeei, tem um significado de que alguma coisa fugiu do padrão, mas está sob controle. Então, é alguma coisa que eu fui mapeando assim, mas eu tenho esse padrão, que ele tem um pouco de relação com pré-cognição mesmo. Mas é interessante essa experiência ali. Então, eu tenho muito isso. Foi por isso que eu passei a ler mais sobre projeção, que, por exemplo, eu tenho essa sinalética de percepção de coisas que aconteceram. Então, eu fiquei até um pouco com medo, porque eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Né? Por exemplo, de coisas, foi desde da dessoma do meu filho. Então eu saí do corpo, eu vi o cerco em cima da minha cama, aí depois eu pensei que era eu que ia dessomar,
Então, quer dizer, depois de tudo isso, eu fui procurar saber, e depois eu vi também alguns acidentes que aconteceu com outras pessoas também. Então, eu fiquei um pouco assim, eu falei, eu preciso saber o que eu vou fazer com isso, né? Porque, por exemplo, se você vê um acidente que vai acontecer com uma pessoa, agora eu sei, eu estou consciente que eu posso trabalhar com as energias e enviar as melhores energias para essa pessoa, mas antes eu não sabia. Né? Então, quando eu tenho essas percepção assim, eu já fico logo assim em estado de alerta, sabe? Assim, com outras pessoas ou comigo mesmo. Uma coisa que é bacana, viu, Maria, assim, que a gente traz muito, acho que a conscienciologia, ela traz pra gente, a questão da responsabilidade, né? Da responsabilidade no sentido da vivência que você está tendo, a possibilidade que ela te oferece. E não que a gente tenha que aceitar isso dentro de uma forma compulsória, obrigatória, né? A rigor, obrigado, ninguém é obrigado a nada, tá? Mas a gente tem como hipótese mais provável, tá? Dentro do que a gente já consegue compreender do processo evolutivo, tá? Que nós já trabalhamos outras vezes com parapsiquismo e talvez nós tenhamos trabalhado e tenhamos tido uma expressão aqui no intrafísico muito mais significativa de todos esses eventos, esses fenômenos parapsíquicos que nós queremos hoje vivenciar ou recuperar, tá? Mas dentro de uma condição muito mais patológica, né? E que aí o que acontece? Às vezes muita coisa deu na nossa cabeça com os outros, né? Muita coisa, às vezes, a gente acabou que nós mesmos nos autobloqueamos porque a gente não tinha ainda maturidade suficiente para lidar com isso, tá? Então, são hipóteses, são teorias, vocês vejam se tem coerência. Então, hoje, por exemplo, a gente começa a trabalhar e recuperar, e a gente percebe que tem pessoas que recuperam mais fácil, mais rápido, tem pessoas que não. Mas dentro de um contexto onde a gente já pode, sim, encarar com mais naturalidade, com responsabilidade, e que isso não seja um peso para a gente. Mas que naturalmente a gente consiga, conforme a gente vai percebendo que você vai tendo uma vivência aqui, uma experiência ali, que vai te deixando mais alerta, que você vai percebendo principalmente, tá, gente? O nosso nível de equilíbrio diante de uma SOSIM muito desequilibrada. Não sei se vocês concordam com isso, e eu não sei se fica claro SOSIM. SOSIM, tudo certo? SOSIM, né? Sociedade Intrafísica. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente percebe, que a gente tem as vivências aí que a Yatra fala, poxa, não estou respirando, não preciso respirar fora do corpo, não é? Então, sou uma consciência. Então, lá ou aqui, mas a gente consiga manter esse nível maior de equilíbrio, né? E esse nível de equilíbrio, ele é extremamente importante, que a gente consiga perceber isso e valorizar isso em todos os momentos. Sabe aquele momento que parece bobagem, que eu vou ali buscar o pão na padaria de chinelão de manhã e que você acha que não vai acontecer nada? E às vezes é aquele momento onde você encontra uma pessoa onde tem um processo extrafísico ali mais sério, onde o seu pensamento e o seu sentimento ele tem uma repercussão muito mais séria naquele momento, naquela circunstância aí, entende? Então essas coisas, essas percepções, e isso tudo a gente só vai se dando conta, tá, Maria? É valorizando esses detalhes, isso aqui, ligando o Lé com o Cré, que a gente fala, tá? E, ao mesmo tempo, cada um dentro do seu micro-universo, a gente percebendo qual é o efeito. É só assim que a gente vai depurando e a gente vai ampliando a nossa interação e a nossa grade de assistência, que é normal, é natural, que para o nosso nível evolutivo, para o equilíbrio e a lucidez que nós já podemos manifestar, ela já é alguma coisa que pode ser tranquila, desde que tranquilamente a gente assuma, não é? E que a gente consiga fazer com isso uma base bacana, equilibrada, para poder ampliar mais. A partir daquilo que eu já consigo dar conta hoje, eu abrir espaço para eu manifestar mais, porque nós somos muito mais. A rigor, tá? Não acredite em nada, mas nós estamos em subnível,
não é? Mas aí, conforme a gente vai dando esse espacinho, tá? As coisas vão naturalmente acontecendo. Não sei se a Andressa tem alguma coisinha. Não, tudo certo. Ok, Maria? Mas muito bom, é isso aí. Vamos valorizar as experiências, os experimentos, as sincronicidades. Eu tô dando um curso presencial, que é a CIP, né? O curso integrado de projeciologia. Ele é um pouquinho maior, ele tem alguns acréscimos em relação ao CEPAD que vocês têm online. E a gente falava muito nisso, nessa situação. A gente trouxe algumas pessoas, os pensadores da história. Aí um aluno trouxe a situação do próprio Jung, né? Que era uma pessoa e ele escreveu um livro. Ele não tinha por exemplo, hoje a gente consegue perceber nele um teor parapsíquico muito sério, muito acelerado. Mas naquela época ele não se identificava como tal. Mas, por exemplo, ele escreveu sobre sincronicidades. Não é? Então, veja bem. Então, a gente já tem um processo histórico aí que vem vindo. E hoje nós temos uma condição mais bacana, mais estável e mais favorável para poder aprimorar isso. Ok? Assim, por curiosidade, você sabe por que ele não assumiu a espiritualidade? O Jung? Eu tô aqui na cidade dele, né? Perto aqui da universidade dele, onde que ele trabalhou. Olha aí! Eu conheço a neta dele. Ah, legal, legal. Eu tô falando isso para vocês ficarem com inveja. Brincadeira, hein? Eu brinco muito. Tá. Mas você sabe por quê? Sim, foi uma sacada que eu tive aí, como você está falando dele agora, eu acho que até para acrescentar mais informação para vocês, né? É assim, porque quando eu cheguei aqui na Suíça, 36 anos atrás, eu ia para o restaurante, gente, não podia nem rir. Porque você dá uma risadinha um pouquinho, imagina, brasileiro rindo no restaurante, né? Então, você dá uma risadinha assim mais alta, todo mundo olhava. Olhava. Não, aquela coisa assim, todo mundo engessado, não pode rir, não pode falar alto, não pode isso, não pode aquilo. Pede licença para sentar, não sei o quê. Agora está bastante mais aberto porque tem muita imigração, né? Essas fronteiras aí abrindo, tem muita imigração. Mas assim, naquela época não tinha. Aí uma vez eu estava lendo o livro dele também, porque eu sou fã número 1 do Jung, adoro de paixão, acho que até por causa disso que eu vim morar aqui, atraída por essa energia. E aí eu fiquei pensando, caramba, se esse cara, se ele falasse publicamente sobre a espiritualidade, ele ia ser internado no manicômio igual os malucos que ele tratava no hospital, entendeu? Ele não tinha condição. Mas foi um insight meu, assim, quer dizer, não acredito em nada que eu tô falando, tá? Mas... Tem lógica. Não, mas foi tão claro, porque, pô, quanto tempo atrás? Ele ia ser preso. Lógico. E é engraçado você falando aí, porque, de fato, quem trouxe essa situação do Jung foi um aluno. E o aluno fez a seguinte pergunta. Por que você acha? Porque a gente passou um vídeo que aparecia o Jung, e ele tinha projeção. Tá? Ele era um projetor, ele tinha exoprojeção. E tem uma fala, depois a gente pode até colocar aqui o link desse é um vídeo muito legal que fala sobre EQM, e aí o pesquisador, que é o Raymond Moody, que é o Dr. Raymond Moody, que ele trabalha com esse tema, ele traz uma fala do Jung que ele fala que ver o Sol nascendo de fora da Terra, ou seja, ele estava numa exprojeção, foi uma das visões mais impressionantes que ele teve na vida dele, né? Então, ele era um projetor lúcido, né? E aí o aluno perguntou, por que você acha que ele trouxe isso, então? Por que ele trouxe a teoria dos arquétipos, para quem estuda, né, Jung? Eu, coincidentemente, recentemente tinha estudado um pouquinho sobre a teoria dos arquétipos do Jung. E aí eu falei assim, olha, não dá pra gente ser taxativo, mas o que a gente sabe, dentro do processo de consciência, o Jung é considerado um dos gênios da humanidade, não é? Então, ele era, sim, uma consciência à frente do seu tempo. E como toda consciência à frente do seu tempo, de fato, ele teve que esconder muito do que ele sabia, porque, de fato, não ia conseguir revelar para aquela média de pessoas de conhecimento que tinha na época. Esse é o princípio, gente, da evolutividade, tá? É o princípio daquilo que a gente chama da escala evolutiva,
a partir da consideração da hipótese, tá, pessoal, de que nós convivemos hoje aqui com seres muito mais avançados que a gente, evoluciólogos, serenões, e que são pessoas que se disfarçam, vamos dizer assim, de alguma forma, elas não conseguem, que nós não conseguimos atingir a média de maturidade dela. Então, em muitos aspectos, elas são pessoas que não se mostram para nós, tá? Mas é bacana isso. Vou te falar outra curiosidade. O pai dele era padre, né? Aquele Basileia, essa coisa, depois que eles vieram para Zurique. Mas a mãe dele dava consulta espiritística no fundo da igreja. Então, você vê. Você sabia disso? Gente, eu tô descobrindo coisa dele assim maravilhosa. Muito bacana. Agora eu vou calar a boca. Tá bom, valeu, Yara. Eu acho que a Elilma... Valeu, Yara. Interessantíssimo. Muito bom. Eu acho que a Elilma queria comentar alguma coisa. É isso, né? Abre o som. Oi, gente. Oi, tudo bom? Eu ia falar mesmo. Vai, deixa eu falar. Eu não te ouvi ainda. Fala alguma coisa pra gente interagir. Olá, tudo bem, gente? Tudo bom? Então, eu não consegui chegar, né, no local, mas assim eu tive 3 experiências, né? A técnica que eu utilizei foi do estado vibracional, né? Eu me identifico assim, né? Desde quando eu entrei na Conscienciologia, eu tento praticar a técnica do estado vibracional. E aí eu fiz normalmente, o horário da minha técnica foi entre 4 e 5. Eu acordei, aí eu preferi fazer dessa maneira, até porque eu estava com uma tia aqui em casa e aí estava dormindo no meu quarto, né? Então eu digo, eu vou para o quartinho da TENEPS e vou fazer lá a minha experiência antes da TENEPS. Daí eu realmente fiz aquela mobilização toda, isso no primeiro dia, né? De domingo para segunda. Uhum. E aí eu entrei realmente em estado vibracional e senti o meu corpo se expandindo, né? Expandindo-se como se fosse balonando. E aí é como se aquela energia toda tomasse assim todo o quarto. Aí depois é como se eu estivesse assim, de cima vendo o bairro, né? Aqui onde eu moro, a cidade. Aí quando eu estava percebendo que era a cidade, aí eu pensei, né? Eu disse, eu acho que eu consegui projetar. Eu pensei assim, então eu vou tentar ficar bem calma, bem tranquila, vou tentar expandir mais isso para ver, para eu ir nas regiões até chegar em Foz, né? Aí fui, tipo, Roraima, não sei, é como se eu realmente visualizasse as cidades e o meu corpo ia crescendo, ia crescendo. E aí, quando eu fiquei nessa, eu não conseguia, é como se eu não conseguisse chegar em Foz, eu não conseguia. Aí, de repente, eu senti, assim, um vento, assim, muito forte na minha fisionomia, assim, no rosto, e eu inalei aquele vento. E aí, é como se eu tivesse me afogado, o meu laringo agitou, né? E aí, como se eu tivesse afogado, o laringo ficou agitado. E aí, eu voltei, assim, com tudo de volta, né? Eu senti, assim, só um impacto, chegando de volta. Aí, eu abri o olho e disse, ai, agora... E engraçado é que quando eu voltei, eu tinha colocado o despertador para 5 da manhã, porque começa a ter TENEPS, né? E aí, eu voltei nesse impacto do laringo. E aí o despertador tocou, né? E eu tentei me acalmar para começar a ter TENEPS só depois que eu fui escrever, né, o relato. Aí, mas eu fiquei bem, tranquila. O que eu queria o esclarecimento de vocês, porque aí no segundo dia, eu estava muito gripada. Na semana passada eu até falei que eu estava resfriada, e nesse dia eu estava muito resfriada, mas eu consegui levantar normalmente, estava otimista para fazer o exercício, né? Mas no outro dia eu não consegui acordar mesmo, só consegui acordar às 5,
E na quarta-feira, eu fiz novamente, continuei com a mesma técnica do estado vibracional. E eu comecei fazendo o mesmo procedimento que eu já falei, só que dessa vez não foi da forma de balonamento, veio como se os meus chakras, foi através dos chakras, né? Foram ativando todos os chakras e eu senti mais o esplênico dessa vez. E até que fui também na mesma proporção de expandir todo o quarto, mas não como balonamento, mas com mais leveza, digamos assim. E aí, quando eu dizia, será que aqui... Aí eu falava, será que aqui é Foz? Eu senti a energia, uma energia imanente muito forte. Aí eu, cara, eu acho que eu cheguei no local, né? E de repente, de novo, o larinho. E aí, voltei de novo. Né? Aí eu queria um esclarecimento de vocês com relação a se tem algo, será que porque eu fiquei ansiosa, não sei, de alguma forma. Você tem alguma outra rememoração em relação parecido com isso, onde pega alguma coisa aqui mais ligada ao laringo, alguma coisa assim, não? Não. Tá, e você atribui, você hoje na sua hipótese, isso aqui, o fato de você talvez estar com resfriada, você falou que estava resfriada, né? Eu não pensei nisso. Porque assim, ó, às vezes... Eu só fiquei boa do resfriado anteontem, assim, hoje eu ainda tô assim com aquela moleza no corpo, eu fiz a técnica, eu consegui fazer a técnica 4 dias somente porque 2 dias eu estava muito indisposta. Uma eu levantei e fui fazer, mas não lembro de nada. Dormi completamente. Até passei do horário da TENEPS e tudo. Não fiz TENEPS nesse dia. Então, 2 dias eu não consegui mesmo. Acho que o físico, né? A parte física. Você estava com as vias respiratórias, estava afetada, não estava? Estava. Porque, assim, essa é a primeira hipótese, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente eliminar aquilo que, vamos pensar assim, mais dentro do nosso processo intrafísico, tá? Pra gente não ficar criando situações, ilusões, enfim. Pelo que você está falando aí, e isso aconteceu nas 2 vezes, isso pode ter, e aconteceu especialmente no final do experimento, e foi o que trouxe você de volta. Talvez, tá, como hipótese, foi quando você teve alguma dificuldade efetivamente de respiração, tá? E aí aquilo, lógico, vai te afetando no experimento, porque isso acontece, você está te dando, como você está relativamente lúcida, você tem uma repercussão no corpo físico e aquilo você vai levando, vai misturando as coisas, e aí você volta. Isso já aconteceu comigo, por exemplo. Posso te trazer um exemplo que uma vez eu estava numa projeção num hospital, num ambiente hospitalar, eu tenho bastante projeção em ambiente hospitalar e tal, onde a gente faz algumas atividades ali, e eu estava tipo numa CTI. E eu estava numa CTI, estava vendo os pacientes ali, eu estava acompanhando o que estava acontecendo, eu como consciente, tá? Como consciente não, como projetada, tá? Não ali. Sim, projetada. Isso, E aí... Tava o equipamento, eu estava observando os equipamentos ali, a equipe médica que estava atuando, e era de manhã cedinho, e eu comecei a ouvir um barulho, eu olhei, e aí isso me levou a observar o equipamento, o que está acontecendo, tá alguma coisa estranha aqui desse barulho, e aí depois eu fui voltando pro corpo. Quando eu fui voltando pro corpo, eu fui ver, sabe o que era o barulho? Era do meu parceiro que estava no banheiro, fazendo a barba, ligou a torneira, entendeu? Então eu comecei a misturar. É meio que assim, eu tô voltando, você tá voltando, tá coincidindo, e você começa meio que misturar. Isso acontece comigo, tá? Então, assim, a rigor, pelo que você tá trazendo aí, eu não sei o que a Andressa pensaria em te falar, dá pra gente pensar um pouco nessa possibilidade. Agora, claro, existem outras possibilidades, por exemplo, do fato de você, de fato, ter alguma... talvez uma predisposição a alguma coisa mais ligada ao laringo chacral. Então, mas assim, vamos anotar e vamos colocar como hipótese, tá? Uma segunda hipótese, uma segunda possibilidade. Eu acho que você vai poder, assim... Agora a gente vai encerrar esse período do experimento do Fly-In, mas você vai poder continuar, você já estudou, já tem as técnicas de continuar esses experimentos projetivos.
e ver se agora, passado esse período aí dessa questão somática mais respiratória, se isso nos seus próximos experimentos vão continuar, se vão repetir ou não. Vai tirar limpa essa história. Exatamente. Se for só uma questão somática, isso, a tendência é que não se repetir. Mas se repetir, aí já é uma coisa que você vai levar para investigação. Será que eu estou mesmo com o meu laringochakra desbloqueado de fato? Quando eu movimento as minhas energias no dia a dia? E aí você vai vendo para sua autopesquisa aí. O que eu queria comentar também, que eu achei super interessante aí no seu relato, é que você comentou em alguma dessas projeções a questão que você percebeu o esplênico chakra. E ele está muito relacionado ao fenômeno da projeção. Ele tem essa função de distribuição das energias ali do energossoma e ele facilita, é um chakra que você está com ele desbloqueado, ele vai te ajudar nas projeções pacientes. Então, isso aí. E uma outra coisa bacana, Andressa, que eu achei legal, viu, Eliuma? Assim, ó, a gente tem experimentos de fly-in diversos, tá? Inclusive, esse tipo de experimento, ele era muito realizado antes da conscienciologia e da projeciologia se tornarem ciência. Então, naquela fase, quando a gente fala da fase laboratorial da projeciologia, né, quando o médico e pesquisador Charles Theodore Tarte levou a projeção para o laboratório, naquele período, principalmente, foram realizados vários experimentos de fly-in nos Estados Unidos. E uma coisa interessante que acontecia é que as estatísticas, Eliuma, apontavam que a maioria das pessoas tinham experimentos que nem o seu. As pessoas saíam do corpo lucidamente e elas saíam do corpo com um objetivo. Então, veja bem, esse é um dos indicativos de que você estava projetada, tá? Porque você saiu, você estava fora do corpo sonhando, mas no seu sonho, na sua vivência, você fala, não, eu tenho que ir para fora. Né? Você trouxe do seu intrafísico um objetivo. Esse é um dos indicativos de projeção, tá? E só que muitas pessoas, o maior percentual das pessoas se perdia no meio do caminho. Que foi o que aconteceu. Então as pessoas relatavam que às vezes ficavam assistindo, vendo os vizinhos, passavam nos prédios. Não precisa nem pensar no extrafísico, no intrafísico. A gente vai na cozinha, vê alguma coisa, tem que fazer aquilo outro e já se esquece. Imagina no extrafísico, né? Então assim, mas assim, independente disso, já foi muito positivo, tá, Eliuma? Então isso quer dizer que você já tem metade do domínio do processo. Tá? Só falta perceber as energias imanentes, né? Isso. Essa percepção de energias imanentes projetada é uma questão bem interessante também. Isso aí. A última foi interessante, essa que aconteceu à noite, né? Que foi a terceira. Que eu também senti o esplênico. Aí é como se eu também tivesse, né? Porque eu segui a mesma ideia, né? Vou para Foz. Aí segui e aí eu estava na procura do local de novo e aí eu entrava e eu dizia, ué, será que é aqui a sala, né? Diz que eu ficava, será que é essa sala que estão os objetos? Eu entrava num prédio muito bonito e tal, até tentar na minha mente para eu pesquisar, porque eu nunca fui, né? E aí ver se é o prédio mesmo que vocês estão. Aí eu entrava numa sala, quando eu entrava nessa sala, não tinha nada, estava tudo branco, aí tinha uma cadeira branca também, e aí eu entrava no local e a pessoa, é como se eu estivesse telepaticamente ouvindo a pessoa, né? Aí a pessoa dizia assim, olhe para cá, teste sua clarividência. Aí eu fazia assim, né, com o olhinho, aí a pessoa assumia, a consciência, ou eu não sei se era mesmo, mas assim, eu via nitidamente uma mulher, né, uma mulher sentada nessa cadeira, e aí ela ia sumindo assim, era como se tivesse um corpo físico, e aí aquilo ali ia sumindo, ia e voltava, até que eu olhei, a cadeira estava vazia. Aí dizia, agora você olhe para trás. Aí quando eu olhava, tinha um fio, porque eu só identifiquei assim, hoje eu pensei, pô, que fio era aquele? Então é como se tivesse uma consciência sentada e tinha um fio, eu só vi um fio e ela como se estivesse levitando, assim, sentada assim, não no chão, mas assim, em cima, como se estivesse levitando,
E aí eu via um fiozinho vindo, né, de algum lugar e como se estivesse grudado nessa Concierge. Aí depois eu fiquei pensando, né, será que foi Concierge? Era alguém, uma Concierge projetada, esse era um cordão, né? Gata. Aí eu acordei nessa hora, assim, não terminou o experimento. Tocou, eu coloquei de novo o despertador e aí eu acordei nessa hora e voltei, mas fiquei bem, mas vim no impacto também, né? Uhum. Assim, eu percebo o meu retorno que está sendo muito forte, né? Tipo, não está sendo uma coisa assim tranquila. Muito imediato, né? É como se fosse mesmo me puxando para cá. E aí eu também não sei por conta, depois eu fui ler mais sobre o assunto, né? Aí eu vi que o ideal não é colocar despertador, né? Aí então vai ver que faz sentido isso aí. E aí, nesse momento, eu senti muito o esplênico quando eu estava nessa última experiência de hoje, né? O esplênico ficou muito forte. Aí eu fiquei pensando, mas é isso, gente. Tá bom, muito bem, tá ótimo. Eu não mandei o escrito, né? Eu tenho 3 só escritos, eu vou escrever o último hoje, aí vou mandar, se der para vocês avaliarem, mas eu não cheguei no local. Tá, beleza. Manda aí. Foram tentativas. Tá, pessoal, a gente tá com o tempo aí, né? 17, pra gente aqui, 17h17. Aí a gente tem a Cássia, tá? E depois quem mais tiver, não sei se a Sherida também quer, tem a Regina, o pessoal aí, para depois a gente poder mostrar para vocês, né? Afinal de contas, o que a gente colocou aqui, tá bom? Vamos lá, Cássia. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de vocês darem um retorno via e-mail das pesquisas, do trabalho das fichas. Ah, sim, isso vai ser dado, tá? Isso vai ter dado, sim. A gente vai olhar direitinho todo o material e a gente vai fazer uma avaliação dos experimentos. A ficha ajuda muito a gente, vai virar uma rotina para mim, né? Ajuda muito. Claro. Como é que foi? Como é que foi essa semana para você, Cássia? Foi boa. Aprendi muita coisa. A minha rotina melhorou muito. Ah, é? É. Só isso. Tá bem, então. Tá bom, obrigada. Atrás da progestologia, depois que eu li os 700 experimentos, aquilo me deixou bem ligadona. Foi muito bom, excelente o 700. Obrigada, viu? Não. Tá bom, um abraço. Um abraço. Quem mais, gente? Sherida. Sherida não falou, Sherida. Não liberou o microfone. Vamos ver se a gente consegue aqui. Carmel, conseguiu? Deu. Consegui. Liberamos. Tá. É o seguinte. A minha experiência não foi assim muito rica, não. E foi só no primeiro dia, tá? E nos outros dias, não sei se eu estava cansada demais, eu dormi. E às vezes acordava, tentava, mas estava tão cansada, eu dormia de novo, eu não conseguia ir adiante. Mas no primeiro dia, na madrugada de domingo para segunda, eu acordei no meio da noite, acordei mesmo, despertei, tentei fiz um EV, né? E assim, não vi saída nenhuma do corpo, mas eu me vi em frente à porta de vidro da sala do IPC, assim, mas tudo meio enfumaçado, não tinha nada colorido, sabe? Assim, como se estivesse numa névoa. Aí eu entro na sala e eu sinto que a professora Eliane Schianti está dando uma aula. Sabe? No extrafísico, certamente, né? Aí eu falei, caramba, está acontecendo uma aula, eu tenho que voltar. Aí eu voltei. Foi só isso. Eu senti a volta, mas a saída eu não senti. Só isso, só esse evento no primeiro dia. Depois eu não consegui mais nada. Eu não sei se eu fiquei muito ansiosa, preocupada, que todo dia eu queria conseguir, mas só esse primeiro dia aí que foi alguma coisa. Assim. Ué, mas você conseguiu, chegou até aqui, Sherida, bateu na porta. Cheguei na porta de vidro. Isso aí. Pô, legal, que pena, mas assim... Agora,
conversar com a professora Eliane Esquiante para saber se ela costuma dar essas aulas no extrafísico. Isso, para o pessoal aí que não sabe, a Eliana Esquiante é nossa colega aqui também, ela cuida da parte do voluntariado do Instituto, e aí às vezes a gente fala que a gente sai do corpo, muitas vezes sai mesmo e vai dar aula no extrafísico, então vê se ela tem alguma rememoração, né, Sherida? Isso, é. Legal. Você foi uma viagem maluca. Não, mas já foi bem positivo, né? Eu acho que já teve bastante lucidez, porque não é uma coisa improvável a Eliana estar aqui dando aula, né? Sim, sim. Agora, tudo assim, num ambiente de névoa, eu não conseguia distinguir direito as mesas, cadeira, eu não via, eu sentia que tinha uma aula rolando e que era a mestra. A de Menera é isso, né, Sherida? Então, sim. a de Menera, a gente espera encontrar no extrafísico o mesmo ambiente tal e qual é no intrafísico, e não é. Muitas vezes o ambiente é bem diferente. A gente sabe intimamente que a gente está naquele local intrafísico, mas extrafisicamente, e às vezes o processo da Menera, da dimensão energética, também modifica bastante. E isso já é um sinal também de que provavelmente você estava projetada. Porque se fosse exatamente igual, né, a gente estaria pensando, né? E eu fiquei assim com vergonha de entrar na sala, né? Porque estava acontecendo um evento e eu não podia afetar aquilo ali. Aí eu voltei. E não dá para entrar. Aí voltei. Voltou. Tá bem. Regina, quer falar alguma coisa? Quero sim. Minha mãe, ela está no hospital, né? Eu não consegui fazer os exercícios por isso, porque não houve ambiente para isso, porque muitas providências, ela está numa UTI. Inclusive, nesses últimos 2 meses, eu e meus irmãos, a gente está só envolvido com essa questão de próximo da soma dela, né? Médicos já avisaram que não tem mais jeito, ela está com insuficiência renal, apareceu um linfoma, e é só medidas paliativas, né? E não tive a tranquilidade nesses dias para fazer o experimento, mas o que eu posso dizer é que desde o início do curso, né, eu percebi que deve ter, claro que tem, né, uma equipe extrafísica muito boa, porque eu notei algumas diferenças na minha internet. O que vem acontecendo comigo é melhoria de sinaléticas, né, percepção de sinaléticas. Houve uma noite que eu passei, eu não sei se tem relação com minha mãe, mas eu passei a noite inteira acordada, com muita energia, sem cansaço, intensa energia, né, e acordei durante o dia, eu fiquei muito bem, eu pensei que eu ia ficar o dia sonolenta, por ter passado uma noite, né, em claro, e eu percebi que eram energias diferentes, né. Eu sempre fico me questionando, né? Para que será isso, né? O que eu tenho que fazer? Outra coisa que eu me pergunto mesmo é como eu tenho que proceder com a dessoma da minha mãe, que está bem próxima, né? Não tem mais realmente o que fazer. A gente está a qualquer momento esperando essa notícia, né? Às vezes eu estou perto dela, às vezes eu pego na mão e tento assim uma aproximação. Ela me olha muito e como a nossa vida foi sempre muito difícil assim no relacionamento, eu e ela, né? Acho que a minha ProEx deve ter a ver com essa questão, né, do grupo Karma. Eu tento fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer, então, pelo menos essa proximidade, pegar na mão, olhar no olho e desejar o melhor, né? Claro. Já é alguma coisa, né? E eu sei que o tempo está escasso, eu tive, na segunda semana do curso, uma projeção, que nessa vida eu fui policial, né? Fui escrivã da Polícia Federal. Escrivã, que é uma coisa mais light, digamos assim, né? Não é muito rua, tiro, essas coisas. E eu fiz uma projeção que eu estava sequestrada por uma coisa baratrosférica. Estava sequestrada por na minha cabeça era assim, gangue, né? Uma quadrilha, né? Eu e alguns amigos policiais, e estávamos bem ali, submissos, né? E eu, no meio do circo, eu colaborava com tudo que eles me pediam. E eu percebi que eu estava muito concentrada. Eu tinha lucidez, pouca lucidez, mas eu estava bastante concentrada ali. No final, eu achei que foi uma projeção didática de amparadores, porque
eu percebi que eu estou, sim, em alguns ambientes baratrosféricos fazendo assistência, né? Porque eu sempre me perguntava, minhas amigas diziam, por que tuas projeções são sempre com tiro, bomba, bandido, não sei o quê, né, acidente? Eu falava, não sei, talvez pelo passado, por ser policial, né? Eu acho que eu estou lá fazendo assistência, e aí veio essa resposta, né, nessa projeção, de que o fato de eu estar bem equilibrada no meio deles, apesar de ameaças e tudo, e colaborando com tudo que eles pediam, eu estava ajudando com as energias para não acontecer algo pior. E terminou essa projeção, eu caminhando com meus amigos da polícia, os amigos aliviados, porque estavam livres deles. E no meu pensene eu estava dizendo, livres nada, ninguém está livre de nada. Entendeu? Foi um negócio interessante. Interessante. Eu pensando assim, ninguém está livre. A gente está livre momentaneamente aqui, mas está tudo interligado, né? Está todo mundo interligado. As pessoas, essa coisa da dessoma também, né? A gente acha que se livrou da pessoa, que desfez o laço, pelo contrário, às vezes é aí que ele se estreita. Mas assim, nesses teus experimentos, nessa sua vivência, você termina bem? Quando você volta para o corpo, você está bem? Você está tranquila? Isso que eu acho que você avaliar. Eu achei que foi uma coisa positiva, porque eu fiquei muito bem, uma satisfação por ter ajudado o grupo perigoso, antagônico, né? E eu ajudei, colaborando com eles, que no final, daquelas concierges olhava para mim e agradecia, ficava assim, tipo, eu tô com você, gostei de você, coisa assim, né? Então, eu achei uma espécie de assistência, talvez eu não tive lucidez do que eu estava fazendo, mas eu estava concentrada, muito concentrada. Se você estava concentrada, você estava bem com foco naquele momento ali, lúcida, pode ser que tenha acontecido sim, né? Existe uma boa probabilidade. O importante é você avaliar isso, como que você efetivamente sentiu, se teve rebarba depois ou não, porque tem várias formas da gente poder ajudar, principalmente extrafisicamente. A boa parte da nossa atuação extrafísica, até certo ponto, tem a ver com o suporte energético que a gente pode dar, às vezes, para os amparadores fazer um outro tipo de atuação. Então, assim, tem uma série de possibilidades, tá, Regina? Que, assim, até pelo adiantado da hora, infelizmente, a gente não vai poder conversar muito, tá? Mas em relação à sua projeção, a gente pode dizer isso. E em relação à sua mãe, o papel, acho que o principal é você fica tranquila e ajudar na tranquilidade dela, não é? Intra e extrafisicamente, se você talvez consegue ter esse nível de projeção lúcida, quem sabe você não vai conseguir ajudar e talvez ter uma proximidade maior dentro de um processo extrafísico na dessoma dela e na tua família também, né? Então, quanto mais lucidez, quanto mais a gente conseguir implementar um holopensene de tranquilidade, de lucidez nesses momentos que são sempre delicados, porque mexe muito com o emocional da gente, assim, a gente já vai estar ajudando muito se a gente conseguir contribuir nesse sentido, tá? E aí, lógico, como você é tenepsista, eu nem preciso dizer que eu imagino que você deva estar fazendo TENEPS para ela, deva ter colocado o nome dela na TENEPS, enfim, né? Então, é por aí. Esse é o nosso papel. E é isso mesmo, você está certo, sempre se perguntando, qual é o meu papel? O que de mais lúcido e mais maduro eu posso fazer aqui para ajudar? É isso aí. É isso mesmo. Só comentar essa questão da dessoma, acho que tem alguns livros bem interessantes que eu acho que pode ajudar. Isso mesmo. Que é o Sem Medo da Morte, que é bem interessante. Tem um Diário de Autocura, sensacional também. E o Colégio Invisível da Dessomatologia acabou de lançar um que chama Dessoma, né? E aí são várias casuísticas diferentes, mas eu acho que o mais importante é isso, se transmitir essa energia, às vezes até mesmo falar o quanto se quer bem aquela pessoa, aquela consciência, e tá aí disponível para assistir, que ninguém deixa ninguém, né? E que ela fique bem, porque às vezes a gente também não consegue, talvez naquele momento, ter uma relação tão afetuosa como talvez a gente gostaria de ter, não é? A gente não sabe o que está por trás, mas quando a gente consegue fazer o melhor que a gente puder fazer naquele momento, é isso que é o que conta. É isso que é o que eu... Né? Não tendo essa relação afetuosa padrão,
quer dizer que você não está ajudando, né? Claro, exatamente. Isso aí. Tá? Mas agora, Andressa, tchan. A gente está aí na nossa hora, mas agora é aquele momento que a gente vai mostrar os objetos. Então, o que a gente São tinha coisas muito triviais. Então, a gente tinha ali um potinho de cappuccino. Não sei se alguém ficou com vontade aí de tomar cappuccino nessa semana. E a gente procura trazer assim, você veja bem, aqui tem sabor, aqui tem cheiro, aqui tem cores, tem forma, entendeu? Porque às vezes e isso é importante vocês valorizar. A gente quer ver o negócio assim, ó, com detalhes nítidos, né? E às vezes não, às vezes a gente tem uma percepção de cor, de forma, de cheiro, de sabor, tá? Então por isso que a gente procura colocar, principalmente essa coisa do paladar, a gente sempre procura colocar alguma coisa assim também, que mexe com nossos sentidos, tá? E o nosso parapsiquismo, pessoal, a gente não tem que procurar ele longe, não. A gente tem que procurar ele junto com os sentidos. Eles são parasentidos, mas as portas de entrada são os sentidos físicos também, tá bom? Então esse é um. Que mais, Andressa? O que mais que a gente tinha? Que a gente tinha uma latinha, tá? Ela tava assim nessa posição. De bala. Ó, as doceiras aí, os doceiros. De frutas. Hoje nós estamos só em mulheres. Então tinha essa latinha também. O terceiro e último objeto que a gente tinha é um vasinho de flor artificial aqui, desse tamanhozinho. Umas orquídeas da cor meio rosa, tá? Então esse foi o terceiro. E aí a gente tinha o número impresso numa folha de papel que estava em cima do armário aqui atrás, que é esse aqui, 67512. 67.512. Ok? Ô, gente, eu acho esse experimento um dos mais difíceis, assim, viu? Não acho um experimento trivial, não. Então não fiquem decepcionados aí, não consegui, isso e aquilo. Mas assim, ó, procurem fazer, vocês podem colocar alvos, podem e devem, e coloquem alvos que tenham algum apelo para vocês. Pode ser até conhecer um lugar que vocês gostam, por exemplo, o caso ali da Eliuma, que falou que nunca veio aqui a Foz, mas, por exemplo, tem sempre... tem no site, tem as transmissões da Tertúlias. Por exemplo, você pode colocar o foco do tertuliário e vir à noite ver como é que é o tertuliário à noite. Vocês já pensaram nisso? Que é um local que todo dia você pode fazer o rapport, ver a tertúlia, né? E pensar, vou lá, hoje à noite eu vou lá. Quando você vê, entende? Aí você vai massificando o processo. Tá mudo, Eliuma. Não, eu falei, é uma excelente ideia. Legal. Legal. Para vocês continuarem aí no exercício e continuarem nos experimentos, anotando os registros e irem acompanhando a evolução aí do desenvolvimento projetivo de vocês, ok? Ok. Tudo bem? Alguma coisa? Alguém queira colocar? A gente pode, né? Não esqueça de passar o videozinho do Yang, que eu me interessei também. Tá. A gente vai passar. Vou passar o link, sim. Pode deixar. Então tá, pessoal. Um beijo grande. Essa semana a gente vai liberar, então, as 2 últimas aulas. 9 a 10. 9 a 10. E a semana que vem a gente, né, tá aí com vocês de novo, nossos professores. Tá bom? Boas projeções para todos nós. Pessoal, muito obrigada. Boas projeções. Bons estudos aí. Beijão. 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 Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.